Há alguns dias, o nosso caçula, Davi, nos fez passar muita raiva. Em pleno período de isolamento, onde até as áreas comuns aqui do condomínio estavam interditadas e todos passamos dias sem sair de casa, ele aproveitou um momento de distração, encontrou o modem da internet e partiu o cabo de fibra ótica. Ele quebrou a internet. Enquanto a Carol ligava para a operadora, sem nem mesmo saber se eles estariam atendendo nesse período, eu, mesmo com raiva, precisava reconhecer que aquela situação não tinha escapado do controle soberano de Deus. Havia um convite dele no meio daquilo tudo. Não, eu não estou procurando ver o lado bom das coisas. Imagina, ficar sem internet, sem poder nem mesmo sair do prédio, com 3 crianças, cheias de energia dentro de casa. Mas eu havia decidido jejuar naquele dia, em preparação para o Dia Nacional de Oração, que seria na manhã seguinte. Eu estaria jejuando, mas não ia alterar em nada a rotina do meu dia. Eu ia trabalhar, ou tentar trabalhar, como faço todos os dias, ia ver série no Netflix à noite, como de costume. Nesse momento sem precedentes na nossa geração, todo mundo está tentando viver uma vida tão normal quanto possível. Mas será esse o desafio de Deus para nós? É a isso que Ele está nos convidando? Eu entendi que aquela situação era mais um aviso de Deus para que eu parasse. Por que eu não percebi antes de ficar sem internet? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O mesmo Espírito que havia enchido Jesus no Rio Jordão, agora o conduzia ao deserto. Na agenda do Pai, Jesus deveria ir até lá para ser tentado pelo diabo. Note como Jesus se deixou conduzir. Quanto a nós, se algo indica que um deserto está chegando, a gente reclama. Os mais espirituais repreendem. Mas Jesus sabe que a vontade do Pai, os planos dele são sempre melhores, ainda que não sejam os mais agradáveis para a gente. E por que o Pai precisava levá-lo ao deserto? Jesus tinha tanta coisa para fazer, por que não começar direto? O deserto era um local de silêncio e quietude, onde Jesus poderia estar com seu Pai. Mas também era um local solitário e inóspito. Diferente das imagens que a gente vê de deserto normalmente, o deserto da Judéia não tem dunas de areia, mas sim muitas rochas e precipícios. Nas trilhas que a gente fez por ali, havia pontos onde o descuido podia causar mesmo uma queda, morte. Naquele deserto, o Filho de Deus veria talvez da maneira mais marcante em toda a sua vida, até aquele momento, que ele também era o Filho do Homem. Ele não reivindicaria sua autoridade divina e assim seria como qualquer homem, limitado, dependente, mortal. Era assim que ele encararia o penoso trabalho à sua frente, fraco e limitado no corpo, mas em total dependência do Espírito do Deus Todo-Poderoso. Jesus se coloca em total submissão ao Pai, jejuando por 40 dias. Não suponha aqui que se trata de um jejum sobrenatural, como os de Moisés e de Elias no passado. 40 dias é o limite que alguém pode passar sem ingerir alimento antes que morra de inanição. Sem beber são até 3 dias. Jesus não ficou sem beber, Alguém com experiência naquele deserto ali pode encontrar fontes, pequenos oásis. Eu imagino que fosse o caso de Jesus. O texto diz que ele não comeu. Tanto é que a primeira tentação do diabo, foi com comida e não com bebida. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Da mesma maneira que fez com Adão e Eva, o diabo coloca em xeque o que Deus disse. Deus havia dito que Jesus era o seu filho. Mas era aquela a figura do Filho de Deus? Um homem enfraquecido, faminto no deserto? O diabo quer que Jesus abandone a sua obediência ao Pai e use o seu poder divino para satisfazer a si mesmo. Mas Jesus não abandona a palavra de Deus, como fizeram Adão e Eva e acabaram morrendo, Pelo contrário, ele se apega à palavra que dá vida. Jesus, porém, respondeu: está escrito,
não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, então, tenta confundir Jesus, dessa vez usando a Escritura, mas sem abrir mão de questionar a sua identidade como filho de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele quer que Jesus deixe de seguir a agenda de Deus e passe a seguir a própria. Nada de esperar pacientemente que o Pai leve pessoas à fé por causa da sua mensagem, tendo que lidar com incredulidade, desconfiança. O diabo sugere que ele deveria forçar um espetáculo para atrair atenção para si, tentando mostrar a própria relevância. Eu creio que muitos de nós podem ser facilmente enganados por essa tentação. Ainda mais porque ela usa um trecho da própria palavra de Deus. Claro, de maneira superficial. Como é que a gente pode não ser enganado? Da mesma forma que Jesus. Por viver para fazer a vontade do Pai, ele tinha a habilidade de identificar essa vontade, mesmo quando alguém tentava manipular a Escritura. Quão prontos, a gente é muitas vezes em acreditar no ensino enganoso, quando esse ensino está de acordo com aquilo que a gente quer fazer. Mas com o coração rendido ao Pai, Jesus não cai nessa e responde com a própria palavra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E agora a última tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Por último, o diabo oferece um atalho para aquilo que era de Jesus por direito: a glória, sem sofrimento, sem cruz. Claro, ele oferece apenas parte da herança, porque não tem a herança completa. Na verdade, não tem nada, Mas Jesus se fez carne em oferta a Deus, um ato de adoração a Ele. Não faz sentido abrir mão disso para preservar, para poupar a sua vida. O diabo, então, deixa Jesus até o momento oportuno. Ele foi derrotado, o que é um prenúncio da sua derrota final. Adão foi derrotado no jardim, Jesus venceu no deserto. Não podemos nos esquecer também que o deserto foi onde os israelitas que saíram do Egito foram reprovados. É bem interessante observar que, ao vencer o diabo no mesmo campo de batalha, Jesus se utiliza apenas de trechos de Deuteronômio, proferidos por Moisés ao povo no deserto. Antes de ser exaltado sobremaneira, Jesus estava totalmente disposto a se humilhar diante do Pai. Nós estamos dispostos a nos humilhar? A obedecer aos convites que o Pai nos faz para estar a sós com Ele? A suportar com paciência os momentos nos quais Ele permite que soframos e sejamos tentados? Só para concluir a história do início, a gente conseguiu que viessem reparar a internet 2 dias depois. O técnico gastou 2 horas para reparar o que o Davi tinha feito. E uma lição é que a gente precisa ficar mais atento ao Davi. Mas a principal lição é que eu quero ser facilmente conduzido pelo Espírito, quando Ele quiser, aos desertos, sem que alguma situação precise me obrigar. Bem, a gente fica por aqui. Você pode ajudar esse canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando um vídeo. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.